Quando você me fala, então, da repetição de padrão, você acha que, sei lá, esses abusos acontecem como, assim, pra pessoa depois... Qual que é esse gatilho? Isso que eu quero saber, assim. Uma pessoa que foi abusada é o quê? Necessariamente uma penetração? Necessariamente... Tem diferentes lugares? Como é que é? Então, olha só, existem vários tipos de abuso, né? Então, a gente falou que o problema da pornografia tem muito a ver com a questão do abuso. E é batata, assim, né? É muito comum o sujeito que foi abusado, ele desenvolver uma compulsão mesmo por pornografia, ao ponto de passar horas ali vendo aquilo e ir escalando ou até se tornar um abusador depois. O abuso ele pode ser desde uma molestação, né? Desde uma molestação, um passar de mão, até uma penetração, e às vezes pode acontecer por tempos a fio, né? Quer dizer, o sujeito que foi sendo abusado ali por muito tempo, né? Uma criança que foi sendo abusada durante 2 anos e, porra, não podia falar pra ninguém, e aquele negócio até que descobriram. Então existem pessoas que foram abusadas por muito tempo, assim. Só que aí o que acontece? Existe um negócio que a gente pode chamar de... É o que a gente chama hoje em dia de trauma, né? Porque assim, querendo ou não, a nossa razão, a nossa inteligência, ela tenta dar conta das experiências que acontecem com a gente, ela tenta entender a coisa. Mas pra criança, é meio que assim, tudo é traumático pra criança, porque a razão dela não consegue dar conta de nada. Ela não tem os meios linguísticos, a fala e os meios simbólicos para poder falar das coisas. Tudo para a criança, então, está acima da capacidade racional dela. Quando acontece uma situação de abuso, essa experiência ela está ainda mais acima então, da capacidade racional dela. Então eu vou abrir um achismo aqui. Você está me falando que tem muitos casos de, independente do abuso ou não, mas de pessoas que, geralmente proporcionado pelo abuso, estimulam a sexualidade numa época que não é propícia ainda. Estamos falando agora da era da internet, onde a um clique do galinha pintadinha, Sim. na outra aba tu pode botar lá, sei lá, alguma coisa, galinha de literal, sei lá. É um caos, então, porque assim, qual é uma idade inicial que você fala assim, cara, ver um sexo oral, um sexo vaginal, que seja, essa idade aqui... Eu acho que até tá saudável, mas antes disso vai bugar uma pessoa. Cara, hoje em dia a idade média de criança, assim, qual que é a idade... De pessoa. Qual que é a idade que as pessoas hoje estão tendo contato com pornografia? 8 anos de idade. É a idade média, no Brasil. Caraca, Isso aí, hein, eu sei, cara, eu fico preocupado. Isso é estatístico mesmo, assim. 8 anos de idade no Brasil. Tá, antigamente imagino que era 14, 15. 14, 15. Você tem quantos anos? Eu tenho 27. Eu tenho 37. Então imagino que você foi ali, o seu início foi o quê? 12 anos? Exatamente, foi 12 anos. O meu foi tipo assim, 11, 13, 12, é isso daí. Com revista e... Hoje tá no 8. Hoje tá no 8. Nossa, cara. Só que não é 8 anos com a revista ou com aquela imagem que tu tinha que ficar esperando a internet discadona que ia carregando a imagem. Sim. Assim, aos pouquinhos. É 8 anos com o sujeito vendo uma cena de sexo e depois, quando ele tem 11 anos, ele tá lá querendo comer a bunda da namorada, por exemplo. Com 11 anos de idade. Com 12 anos de idade. Tá querendo fazer orgia com 13. Né? É uma coisa tipo escalonada, né? Então ele pode ir pra essa necrofilia com 18. Muito provavelmente, muito provavelmente. Então, existem estudos seríssimos sobre isso e tem uma psiquiatra, se não me engano é uma psiquiatra americana, se chama Judith Reisman, e ela escreveu um livro em que ela cria justamente esse link. O alto consumo de pornografia leva à pedofilia. Cacete. Então, querendo ou não, com esse boom de pornografia que a gente está tendo, daqui a alguns anos, com toda certeza, o número de pedófilos vai crescer na sociedade. Ai, meu Deus. Estamos criando uma geração de futuros pedófilos. Tá, vamos lá. Porra. Há um minuto atrás eu tava rindo com o cara do navio. Não, agora eu tô aqui. Demais, né? Tá, vamos lá. Existe uma idade que você fala assim, olha, saudável, Maurício. Porque assim, eu vou fazer o lado do cara do achismo, que eu sou realmente um ignorante em vários assuntos, inclusive esse.
Existe, primeiro, antes de falar da idade saudável, eu vou te perguntar. É possível você consumir pornografia de forma saudável ou nem começa? Cara, nem começa. Porque eu costumo comparar a pornografia com uma armadilha. A gente entra naquilo como se aquilo fosse um prazer inofensivo. Porra, é só uma gozadinha aqui, é só um prazerzinho aqui que não vai fazer mal pra ninguém, né? Mas quando a gente se dá conta, a gente tenta sair daquele negócio, a gente se vê preso na armadilha. A armadilha, tu pisou ali, ela te puxou e tu não viu. Então a melhor... quem é o maluco, né, de dizer assim, eu tenho o controle do meu próprio desejo. Não, quando eu quiser, eu paro. É muito complicado isso. Se esse cara fala aí, já tá viciado. É muito difícil. É igual o alcoólatra que fala, mulher, você tá me enchendo o saco aí porque eu tô bebendo, a hora que eu quiser parar, eu paro. Tá, e nunca paro, de Mas fato, tem uma diferença nesse cara de um cara que também é viciado em sexo? Tem uma diferença. Né? Tem uma diferença. Existe a adição, né? O que a gente está falando aqui é um problema chamado adição sexual. O problema da adição em pornografia é uma vertente da adição sexual. É uma forma de adição sexual. Tá, mas por exemplo, um cara que conversa com uma menina pela internet, sei lá, ele tem uma namoradinha no Canadá, e eles conversam via tela e um se masturba, não é um caso meu, parece que eu tô muito contando um caso meu, né? Não, mas assim, o cara tem lá uma menina tal, ele se masturba com ela tal, de certa forma não é um sexo presencial, mas isso daí é prejudicial ou não é prejudicial porque é uma coisa envolvendo, sei lá, contato e tal? Muito provavelmente ele não vai conseguir fazer isso só com ela. Muito provavelmente ele vai flertar com outras pessoas, né? E isso pode ser muito prejudicial pro relacionamento. Tá, mas e o dos sexo dois. também não tem isso também? Tipo, ó, eu tô aqui com a menina, caraca, é muito bom comer essa mina, então eu vou comer outra. Não tem isso também? Mas o grande problema é que a tela, querendo ou não, a facilidade, quer dizer, quando você vai lá, você tem uma relação sexual, você tem uma certa dificuldade para poder ir lá e ter uma relação com a outra pessoa que tá lá do lado. Né? Pô, você tem que ir lá, você tem que encontrar fisicamente com ela. Essa questão da tela, que é a questão da pornografia, ela deixa a coisa muito no anonimato e isso facilita muitas coisas acontecerem. O sujeito ele pode muito facilmente, né, flertar com uma outra pessoa porque ele se esconde atrás da tela. Quando você vai ter uma relação sexual com uma pessoa, querendo ou não, você tem que se expor. Esse é o grande problema da pornografia. Existe um psiquiatra americano, chama o Dr. Lance Dodds, que ele pegou o ponto da questão. O vício em pornografia, o problema que a gente está falando aqui, da tela e da pornografia, ele é o medo de estar perto. Caramba. Ele é o medo de estar perto. Então, Porque o sexo, ele, querendo ou não, você tem uma relação Tem um contato. com aquela pessoa, você tem uma intimidade com aquela pessoa. sim. Né? Mas Entendi. esse é o A gente não só está transformando então uma geração em uma geração possivelmente pedófila, como numa geração possivelmente individual. exatamente. Egoísta. E tem uma questão Egoísta. de ver muito pornô de idealizar o sexo também, né? Também existe muito isso. O sujeito que... E aí a gente fala sujeito, mas tanto o homem quanto a mulher. Sim. Ele vai criar, né? Ele vai começar a imaginar... Vai querer que a foda seja sempre performática. Que a namorada seja uma atriz pornô. E esse é o grande drama das mulheres. Inclusive, essa é uma das outras coisas que a neurociência descobriu. O sujeito ele vai aos poucos ficando mais crítico com relação à parceira dele, à aparência física dela. Cara, É óbvio. Porque ele está acostumado a ver a mulher com peitão, bundão e tal, e a mulher dele, não, ela é convencional, porque ela não é uma atriz pornô. Ela não vive para aquilo, ela, né? Não, Mas a mulher também tem isso? Do tipo, nossa, o pau do meu marido não é o do Kid Bengala. Bom, eu acho que tem. Isso que eu queria saber, tem esse lado também? Sim. Porque me dá a impressão Mas- que não tem tanto da mulher quanto é do homem. É muito mais do homem, né? Imagino que sim, porque a gente é mais visual. Exatamente, muito mais do homem, muito mais do homem. A mulher ela não tem muito assim de reclamar do corpo do sujeito, né? Ou do tamanho do pau do sujeito, o tamanho Sim. do pau do cara, não. Mas é muito mais do homem. Eu nunca ouvi nos meus atendimentos, assim, né, a mulher ficar mais crítica com relação à aparência do homem. Eu nunca ouvi. Sim, sim. Né?